Tá ao vivo. Esqueci de colocar. Olá, meninas, bom dia. Hoje, dia 15 de janeiro, 10 horas da manhã, vamos começar com recomeçar a nossa série Papo de Amigurumeira. Hoje o assunto é montagem ou junção de peças no amigurumi. Eu sou a Teca da Imaginalinhando, eu ajudo mulheres a criarem seus próprios amigurumis do zero. E antes que eu me esqueça, antes de mais nada, antes de apresentar essa pessoa que está aqui do meu lado, bem-vindos a 2022. Eu já falei isso na outra live Vira-Vira, mas para quem não estava lá, bem-vindos a 2022. Vamos começar a nossa jornada tudo de novo. E aqui do meu lado tá a Thalita, minha filha, que é quem guia essa conversa para eu não sair voando por aí falando muita bobagem, certo? Quer falar alguma coisa, Thalita? Não, só bom dia, feliz início de ano, né? E acho que podemos começar já com o assunto, qual que é o assunto, afinal? Como assim? Você falou? Falei. É a montagem ou junção de peças no amigurumi. Outra coisa que eu queria falar, qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar ali a dúvida a qualquer momento que a Thalita vai ler, porque eu não estou enxergando nada. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Aqui no meu celular travou. Se tiver travado para mais alguém aí, pode avisar, por favor? É só o seu celular que é travado. Então vamos lá. Vamos começar. Bom, então afinal o que é montagem dos amigurumis? Que eu acho que é bom começar explicando, afinal, qual que é o assunto direito, né? A montagem é o que ela fala. Montagem é tudo o que compõe o amigurumi quando você termina de tecer ele e fez o amigurumi. Então, tudo que você precisa fazer é montagem. E assim, bastante gente confunde, né? Confunde costura com montagem. É claro, a costura é uma parte da montagem, não é o todo da montagem. A montagem, além da costura, ela também engloba bordados, ela engloba estrutura, caso tenha, a colocação dos olhos, a colocação de roupinha, cabelo, esse tipo de coisa. Se for bichinho, né, detalhamento do bichinho. Então, tudo isso compõe a montagem. E, é claro, a costura faz parte disso. Entendi. Bom, você falou aí que a diferença entre montagem e costura, tem mais alguma diferença que você lembra? Não? Devia ter mais alguma. A gente tá com uma colinha aqui, gente, porque a gente queria, né, trazer o máximo de informações aqui para vocês sobre esse assunto. Bom, e existem vários tipos de montagem, ou é só um tipo de montagem, ou... O que você tem para falar sobre isso? Bom, a montagem em si é que assim, você pode fazer o amigurumi usando vários tipos de técnicas para montar, né? Por exemplo, eu falei da estrutura. Você pode usar a estrutura ou não. Você pode usar, por exemplo, colagem, né? Usar cola quente ao invés de costura. Depende do que você quer fazer com esse amigurumi. Qual a pressa que você tem de fazer esse amigurumi? Pressa que eu quero dizer, não é porque eu peguei uma encomenda, tem que entregar logo, então eu vou colar. Não, não é isso não. Mas, por exemplo, você pega uma encomenda para fazer 50 lembrancinhas e demora para costurar. Então, ok, usar cola quente. Era sobre isso que eu ia falar, Thalita? Acho que era. Né? A estrutura, como eu falei, tem muito amigurumi. Por exemplo, eu tenho uma girafinha que está aqui atrás. Quem assistiu a live Vira-Vira viu essa girafinha. Essa girafinha ela tem um pescoço comprido. Então, na hora de fazer a montagem, você pode usar arame, você pode usar aquele... Outro dia me falaram aqui, o tubinho de feltro, eu ainda não testei, tubinho de feltro.
Você pode usar bastão de cola quente ou como eu fiz no caso dessa girafinha, eu não usei nada disso. Só usei o enchimento. Isso também faz parte da montagem. E isso é uma coisa que a gente tem que definir antes. Porque senão depois, por exemplo, se você quiser colocar um arame, você tem que definir antes. Uhum. Obrigada, Carol. Minha nossa, é concurso de beleza ou live de amigurumi? Duas Meu maravilhosas. Deus Assim a gente vai do ficar céu, fechando. Tá, mas agora o que você vai abordar aqui e o que você não vai abordar nessa live? Então, aqui nós vamos falar somente de montagem e o que engloba a montagem. Então, eu não vou falar em estrutura, como fazer, não vou falar de receita, não vou falar de pontos, não vou falar, é somente o processo da montagem. É sobre isso. Essa live, eu esqueci de falar no começo, mas falo agora. O intuito dessa live aqui é a gente conversar sobre coisas que você precisa saber para a criação dos seus amigurumis. Então, para a gente não ficar aí devaneando e pensando mil coisas, nós vamos ser bem específicos. Hoje vamos falar de montagem. Bom, e agora explica um pouco o que esse tema tem de tão importante e qual que é o melhor momento para executar a montagem. A importância da montagem é que, principalmente para quem está criando amigurumi, quando você idealiza um amigurumi, você na sua cabeça já pensa nele pronto, não é mesmo? Aí vem todo o processo de criação, que eu também não vou detalhar aqui, mas vem todo o processo de criação e aí você tem que já ter em mente como é que você vai pôr isso em ordem. Como é que você vai juntar todas essas partes? Isso você tem que ver desde o começo. Então é importante você saber como funciona a montagem para já quando começa a criar ou a fazer o amigurumi, você já ir visualizando a ordem das coisas. E aí você fala assim, mas eu ainda não crio, então eu não preciso nem ficar aqui assistindo. Precisa sim. Sabe por quê? Porque tem muita receita que nem sequer fala nisso. E quanto mais montagem você faz, quanto mais amigurumi você faz, você vai vendo e fazer consciente, né? Não é fazer assim, fiz. Não, fazer consciente. Quanto mais você faz, você vai vendo todo o processo e entendendo a ordem da montagem. E isso fica tão automático que vai chegar uma hora que você não precisa nem que tenha nada na receita. Né? O que mais você tinha me perguntado? Qual o melhor momento para fazer a montagem? Então, o melhor momento é depois que você já fez todas as partes. Né? Parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque pode acontecer de você fazer uma parte do amigurumi. Né? Eu vou trazer aqui um exemplo, mas vamos lá. Você faz uma parte do amigurumi, eu já posso costurar isso aqui na cabeça, né? Aí depois você agora já dá. Não, porque você vai fazer coisa que não é para fazer. Então a melhor hora terminou de confeccionar todas as partes do amigurumi, tá tudo ali na sua frente, braço, perna, cabeça, nariz. Aí você vai juntar tudo e montar. E por que você acha que precisa prestar tanta atenção na montagem, assim, gastar tempo com isso? Não dá para fazer esse negócio rápido? Não dá para fazer rápido. Porque veja bem, eu sempre falo isso, amigurumi não é um negócio que você faz assim. Você demora. Você escolhe a linha, você compra a linha, você fica ali horas fazendo. Claro, tem gente que faz muito rápido, mas a maior parte das pessoas demora para fazer um amigurumi. Que seja um dia fazendo amigurumi. Se você fizer de qualquer jeito, você vai estragar o amigurumi. É isso mesmo que você quer? Demorar um dia inteiro fazer para estragar em 5 minutos? Não, né? Então, assim, por que você tem que fazer consciente? Porque quando a gente faz assim na louca, a chance de dar errado é muito grande. Quando você faz consciente, você vai vendo o que está acontecendo ali, a chance de dar certo é maior. E aí, se você tiver que fazer 2 ou 3 montagens iguais,
Ok, na primeira você vai demorar mais tempo, a segunda você já vai comer o tempo pela metade, a terceira vai sair muito rápido. Então, a grande sacada de você fazer, prestando atenção no que está fazendo, aparentemente você gasta mais tempo com isso, mas no fim da conversa você está economizando o seu tempo. Entendi. E o que a montagem assim agrega ao amigurumi? Bom, primeira coisa que você monta ele, né? Porque se você só tecer e deixar as partes soltas, você não tem um amigurumi, você tem partes. Inclusive isso é engraçado, porque eu, pelo menos, quando via amigurumi, eu achava que tudo era meio que feito junto, assim. Não precisava montar nada, né? Então, não. Até na minha live Vira-Vira, vamos fazer aqui um spoiler, né? Na live Vira-Vira, eu falo de um bichinho que eu criei, que é o Vira-Vira. E por que ele tem esse nome? Que ele vira qualquer outro bicho. Que eu tentei não fazer ele com muita costura. Porque eu sei que costura é um calo no pé de quase toda pessoa que faz amigurumi. Mas assim, a maioria dos amigurumis, você faz ele em partes. Você faz em pedaços. O braço, a perna, a cabeça, a orelha, o chifre. E depois você tem que montar. Você não faz de uma vez só. Agora imagina se você faz isso atropeladamente. A coisa sai torta. Então, por que? A pergunta é, por que você tem que fazer conscientemente ou o que é a montagem? O que é a montagem, o que ele agrega ao amigurumi? Então, a montagem é isso, né? O que ela agrega? É você fazer aquele bichinho, que pode ser um bichinho simples, você customizar ele. Você pode, por exemplo, criar partes a mais da sua montagem. Colocar uma roupinha, colocar um sapatinho, colocar um enfeite, um coraçãozinho. Então, assim, esse processo da montagem, quando você está fazendo, você vai descobrindo o que mais você pode agregar ao seu amigurumi, inclusive para dar um valor maior para ele, caso você resolva vender ele. Gente, me avisem se estiver travando, porque aqui para mim tá travando muito. Joga esse celular fora. Tá, e agora, como fazer essa montagem? Primeiro, assim, onde que as pessoas erram muito para fazer isso? Então, o que acontece? Normalmente, eu tenho visto bastante vídeo de amigurumi que a pessoa faz as partes, daí vem aqui no amigurumi. Eu vou usar aqui a minha hipopótama. Esta aqui é feita do bichinho vira-vira, tá? Bichinho vira-vira é um bichinho que não tem focinho, não tem orelha, não tem nada. É um corpinho bem sem graça. Aqui, com algumas modificações, virou uma hipopótama. Então, às vezes, as pessoas fazem. Aqui ela já está semi-costurada, mas eu vou tentar usar ela como exemplo. Deixa eu tirar essa saia. As pessoas fazem aqui, por exemplo, tem uma orelha, você vem aqui, põe um alfinetinho e já começa a costurar. E aí, o que acontece? Você começa a costurar e isso aqui começa a girar e aí você começou costurando para ficar assim, quando você vê, costurou assim. Você está falando isso, mas isso não acontece. Acontece sim, já aconteceu comigo. Você acha que você só começando, colocando mais ou menos no lugar, você tem a capacidade de costurar exatamente no lugar perfeito e que isso não vai sair do lugar. Não, sai. Sai e o que acontece é que fica torto. E aí você pode até acabar perdendo o seu amigurumi por causa de um alfinete. Então, assim, terminou de fazer todas as partes do amigurumi, completou tudo que tinha lá na receita para fazer, você vem aqui e começa a colocar, montar ele. Você monta tudo que tem direito, você coloca no lugar e enche de alfinete isso aqui. Aqui até eu nem tô com o meu alfineteiro, mas vamos lá. Se puder pegar, não sei nem onde é que ele tá também. Acho que ele tá lá embaixo, deixa quieto. Então, você vai colocando aqui as coisas no lugar e vai colocando alfinetes. Não tenha dó, pode pôr alfinete que o bichinho não sente. Enche de alfinete. Terminou de colocar tudo no lugar, viu como ele vai ficar no final? Isso é importante. Viu como ele vai ficar finalmente?
Tá tudo certinho, os braços na mesma altura, a cabeça tá correta, as orelhas na mesma altura, no mesmo alinhamento, tá tudo certinho, viu exatamente como ele vai ficar? Aí você escolhe uma parte e começa a costurar. Isso serve para costura. Para o bordado, se você tiver, por exemplo, que bordar alguma coisa, marca com alfinete onde você tem que bordar. Isso também é importante. Porque assim, você olha aqui, eu quero fazer 2 olhinhos aqui, já sai bordando. Não, marca, faz o desenho dos olhinhos com alfinete. Depois você vai tirando, mas é melhor marcar. Tem que fazer um umbigo bordado? Marca. Tem que colocar uma estrutura de arame? Essa é mais complicada. Você tem que projetar antes a estrutura que você vai pôr, ver por onde ela vai passar, já deixar os espaços. Se for tubo de cola quente, como me falaram outro dia. Eu nunca usei isso, mas eu imagino que antes de você usar, você já tem que ver onde ele vai passar. E assim você faz com tudo que compõe a montagem. Aí você terminou de montar o seu bichinho ou a sua boneca, ainda tem os acessórios. Aí você vai começar a colocar os acessórios e definir como que você vai prender esses acessórios. Por exemplo, a minha hipopótama aqui tem uma sainha. E eu vou dizer que não foi uma boa coisa o que eu fiz aqui, tá? Não repitam. Porque a primeira que eu criei, eu coloquei aqui atrás um pedacinho de velcro. Aqui, ó, para fechar a sainha. Eu coloquei um pedacinho de velcro. E achei que isso não ficou legal. Essa segunda eu coloquei uma perolinha. Deixa eu trazer lá perto. Tá vendo que tem uma perolinha? Então, eu coloquei uma perolinha. E não ficou legal também. Eu acho que o velcro funciona melhor. Mas isso aqui faz parte. Quando você está criando alguma coisa, faz parte fazer e desmanchar. Mas o que eu queria dizer é, acessórios são a última coisa que você vai colocar aqui. Mas a regra é a mesma. Importante, não tenha dó de usar alfinetes. E outra coisa, o amigurumi é um bicho fofinho, ou uma boneca, ou um cacto, o que for de amigurumi, ele é fofinho. Então, esse tipo de alfinete que eu estou usando aqui, olha, no pé, esse alfinetinho aqui, ele não é uma boa para você usar, porque ele é muito curto. Ele é muito curto. Aqui no pé ele funciona, no meu caso, porque eu tenho uma rodinha de acetato aqui por dentro para deixar o pé retinho. Então, não tem nem como espetar muito esse alfinete. Mas, por exemplo, aqui na orelha, que é a cabeça, né? A cabeça do amigurumi aqui, fofinha. Quando eu coloco esse alfinete curtinho aqui, você começa a costurar, de repente ele solta e aí você fica sem saber o que fazer da vida. Então, eu acho que é muito interessante usar aqueles alfinetões grandões, assim, para poder marcar o local correto. Uhum. Agora, deixa eu te perguntar, você falou que tem algumas receitas que nem tem montagem, e aí? O que a pessoa tem que fazer? Então, tem mesmo. Tem várias receitas que parece que eles pensam assim, você só tem que fazer, depois você se vira para montar. O que a gente faz? Quando acontece de você pegar esse tipo de receita que não tem montagem, ela não tem montagem, mas tem a foto. Alguma coisa te chamou a atenção, né? Não é o que está escrito, então deve ser a foto. O que eu faço? Eu já peguei receita assim. Eu tento ver a foto e tentar imaginar como que foi montado aquilo. Qual a ordem da montagem daquilo. Não tem milagre. Você não vai reescrever a receita. Você não vai ligar para o cara que fez a receita e pedir para ele te ensinar como é que fez a montagem. Tá ali a receita, tá ali a foto, se vira. Então, pega a foto, veja se tem mais fotos na receita de outros ângulos, para tentar ver, por exemplo, que altura da cabeça vai ficar a orelha, que altura do corpo você vai prender os bracinhos, se tem roupa, a roupa é presa no corpo, ela é costurada no corpo, ou ela é solta, ela é abotoada, ela tem um velcro, você tem que, praticamente adivinhar, né? Uhum. Tem mesmo muita receita que não tem montagem, e tem receita que é só assim, parece piada, né? Junte as partes. Então, você junta as partes.
E montagem é igual a juntar as partes, você diria? É a mesma coisa? Não, porque normalmente juntar as partes fica muito simplista, né? É só costurar. A montagem é mais que isso. Imagina assim, olha, um carro, por exemplo, montar o carro é montar a carcaça, né? Você põe lá a carcaça. Tá montado o carro ainda? Não, falta colocar motor, falta. Então a montagem é tudo isso. Não é só você ter a carcaça e pintar ela. Você precisa tudo ali. O amigurumi é a mesma coisa. Costura é uma parte, bordado é outra parte. Tudo, cada parte compõe a montagem. A montagem junta tudo isso. Tá, e agora por onde começar? Por onde começar? A montagem. Então, como eu falei, terminou o amigurumi, você se organiza, pega a foto do amigurumi, se tiver a parte de montagem, normalmente eles descrevem qual a altura de cada coisa, você vai pegar, você vai calmamente, se tiver a hora marcada, ou desmarca a hora ou faz o amigurumi outra hora. Calmamente, você vai ler a receita com atenção, ver onde está marcado, aonde vai cada partezinha, você vai prendendo, e essa é a ordem. Você vai prendendo as coisas, veja qual é o resultado final. É isso mesmo que você quer? Então, daí você elege uma parte, você pode até soltar as outras, tá? Quando tá tudo no lugar certinho, se você soltar tudo e ficar só com essa orelha, você vai prender ela no lugar correto. Depois é só recolocar de volta. Então parece meio esquisito isso. Primeiro põe tudo no lugar, depois solta tudo? Porque senão você vai costurar com tudo aqui, começa ali a engatar, vira uma confusão, acaba até saindo errado. Então você vai fazendo uma parte de cada vez. A ordem das coisas. Normalmente, se não tiver estrutura, costura, bordado, acessórios. Se tiver estrutura, já tem que estar na receita. Se tiver olhinho com trava de segurança, tem que ser feito antes de terminar a cabeça. Senão depois você tem que abrir a cabeça aqui para pôr o olhinho. E às vezes tem receita que não fala isso. Sabia disso? Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já. O bichinho tinha olho com trava de segurança, eu terminei de fazer a cabeça, tá, e agora? Né? Não tem outro jeito, tem que desmanchar e colocar. Olhinho com trava de segurança, focinho com trava de segurança. Esse tipo de coisa normalmente tem que estar na receita. Mas se não tiver, e você já sabe que vai ter, então fica ligado que você vai ter que colocar antes. Agora eu tenho uma dúvida, e por que não montar, tipo, terminei de fazer, digamos, o corpo, terminei de fazer a cabeça, vou lá e já monto. Aí pego a outra parte que eu terminei, o nariz, vou lá e já monto. Por que não fazer assim? Porque depois, quando você junta tudo, pode ser que alguma coisa fique fora do lugar. Quando você... eu chamo de alfinetar, deve ter algum outro nome. Quando você alfineta tudo, coloca tudo no lugar, você tem a visão geral do amigurumi. Digamos que você até queira que ele fique com a cabeça torta, entendeu? Mas isso se define na hora da montagem. Você coloca tudo no lugar. Depois que tiver exatamente do jeito que você quer ver ele, claro, o bordado você não vai ver. Por exemplo, aqui eu tô com um pé bordado, o outro não. Mas isso é um detalhe, né? Depois que você vê o todo montado, aí sim você começa a costurar, montar, colar, bordar, tudo que tem direito. Com exceção de estrutura e olhos ou focinho com trava, que você tem que fazer antes. E o que mais que eu tinha pensado em perguntar? É que é o seguinte, você sempre fala que o ponto baixo ele anda. E isso não é um desafio na hora de você, por exemplo, definir o meio do amigurumi, depois definir quantos pontos para cada lado? Então, aí é que tá. O ponto baixo, ele anda. Por que ele anda? Porque a gente faz aqui o ponto baixo e tem aquela laçadinha aqui em cima, né? Aí você vem na carreira seguinte, você não vai fazer um ponto em cima do outro, a não ser que você esteja fazendo o ponto centrado. Mas normalmente você vai fazer o ponto, ele vai ficar aqui na laçadinha. Então você tá assim, o ponto de cima vem aqui. Meu dedo tá atrapalhando. Você tá aqui, o ponto de cima vem aqui. Então esse ponto anda para cá e vai andando.
Quando você vai marcar aqui, você não pode se prender, por exemplo, eu sei que nessa carreira aqui tem 48 pontos. Ah, então o centro é no ponto número 24. Não, é visual mesmo. O que a gente usa como guia sempre são os inícios, os fins, as laterais. Tem alguns amigurumis que são achatadinho aqui, né? Então aí você usa a lateral, mas é visual. Você tem aqui o topo da cabeça, você vem com o alfinete aqui e marca o centro. É assim, sabe? É visual mesmo. Não dá para contar os pontos. A não ser que você esteja usando o ponto centrado. Ainda assim, fica bem difícil de você fazer contando ponto. Mais ou menos é feito visualmente. Né? Me veio outra coisa na cabeça também, enchimento, assim, colocar o enchimento, você acha que faz parte da montagem também? Faz. E não só quando é no caso da girafinha ali, que não tem estrutura. O enchimento faz parte da montagem, sim, porque quando você está fazendo, e esse é um ponto que você não pode esperar terminar a peça para fazer, né? O enchimento, por exemplo, aqui nos vira-viras, o bracinho dele não tem enchimento, que é molinho, ó. Mas a mãozinha tem. Então aqui você coloca enchimento quando você está fazendo ainda, porque depois você vê que aqui fica bem estreitinho, quase não dá para passar o enchimento aqui. Então, por exemplo, aqui é um caso onde você vai fazendo, já começa o enchimento conforme vai fazendo. Fora isso, amigurumis que tem barriguinha, que tem perna estreita, que tem... Enfim, você não pode, depois que termina, simplesmente colocar o enchimento, socar o enchimento aí dentro, porque você tem que dar uma forma para isso. O enchimento não pode ficar empelotado, não pode ficar demais. Se você colocar enchimento demais, vai abrir os pontos e aí acontece aquilo que a gente vê em alguns amigurumis, você consegue enxergar o enchimento lá dentro, porque abriu os pontos. Então, o enchimento, se você for colocar, coloque devagar, vai aos poucos, prefiro até colocar um pouquinho menos e ir colocando no lugar e dando forma e completando, do que colocar um montão de uma vez só e depois aí aquilo fica empelotado, aí você tira, fica uma bolota de um lado, um vazio do outro. Então, assim, enchimento, sim, faz parte da montagem e é uma coisa que você tem que prestar atenção. Eu sempre falo que tem uma designer que eu sigo, que numa das receitas dela, ela escreve isso, né? Numa das receitas ela fala assim, eu levo 1 hora para colocar enchimento nessa boneca. Primeira vez que eu li isso, falei, nossa, que lenta, né? 1 hora para pôr enchimento. Mas sabe que, eu não sei, nunca medi quanto tempo eu levei, mas deve ter chegado bem perto disso. Porque a boneca dela é feita com um fio fino. E a cabeça é completamente redonda. Então, se você colocar um enchimento de qualquer jeito ali, já o tecido do crochê já é mais fino. E se você colocar de qualquer jeito, vai ficar empelotado, né? E vai aparecer. E vai aparecer. E a cabeça, que era para ser redonda, ela vai ficar com uma bolota em algum lugar. Então, você tem que ir aos poucos mesmo. Nas bonecas de pano também é assim, né? Sim. Boneca e por de pano ser pior tecido, por ser tecido bem fino, então aparece bem mais. Se eu empelotar em algum lugar ali, fica super visível. Então, e você vê, ainda que o amigurumi tenha vantagem sobre as bonecas de pano, que o enchimento que a gente usa aqui não precisa ser aquele super, hiper, ultra, master, blaster de qualidade, sabe? Porque normalmente o tecido do amigurumi ele é um pouquinho mais grosso e não aparece tanto. Se ficar empelotadinho, um enchimento, uma bolinha que vem ali no meio, não vai aparecer tanto. No caso das bonecas, tem que ser aquela fibra mais fina, justamente para não aparecer essas deformidades. Tá, e eu não sei se eu tenho mais alguma pergunta. Não? Ah, bolas.
Continuando, fui rudemente interrompida aqui. Continuando, então vamos fazer um apanhado disso. Montagem é tudo que compõe para dar a forma final ao amigurumi. Qual a melhor hora de fazer? Depende, né? Eu falei que é só no final, mas não, o enchimento você faz antes. Olhos e focinho com trava de segurança antes de terminar a cabeça. Mas assim, no geral, terminou de fazer todas as partes do amigurumi, você vem, monta ele no aspecto final que você quer, cuidando para marcar o centro, o alinhamento, a altura das orelhas ou o que for, dos bracinhos, tal, focinho, onde ele vai ficar, de qual até qual carreira, se tem bordado, qual o tamanho do bordado, qual o espaçamento do bordado. Faz tudo o que tem que ser feito e aí você começa a costurar ou a bordar, ou até mesmo se você for colar, a colar, mas prestando bastante atenção no que você está fazendo para não perder o seu trabalho. Esse é um pequeno roteiro do que você tem que fazer. Você pode, inclusive, começar agora. Aliás, você pode, inclusive, clicar ali na bio, que tem a receita dessa girafinha aqui, ó, que foi o assunto da nossa live Vira-Vira. Você pode entrar lá, baixa a receita, agora ela já está completinha. Baixa a receita, gratuita. E ela fica gratuita só até quinta-feira então, dessa próxima semana. Depois seja ela rápido, vai ser... ligeiro. Vai lá, baixa a receita, faz a girafinha e já vai treinando a sua montagem. E se você fizer a girafinha e postar ela, por favor, compartilha comigo. Gostaria muito de saber. Deixa eu até mostrar ela de perto. Inclusive, eu quero avisar vocês que pode ser que vocês tenham recebido um e-mail nosso e com esse e-mail vocês conseguem ganhar a receita Vira-Vira Hipopótamo, que hoje está à venda na nossa loja, né? Por R$10. Mas olha lá o e-mail certinho, faz o que ele está pedindo e daí vocês ganham esse Vira-Vira. A Brilharte Ateliê já garantia minha, assim que der eu faço. Ai, que Eba! bom! Então, a girafinha... Luciana, né, Luciana? E que legal. A girafinha, que foi a live dessa semana, é essa daqui, olha. Então, vai lá, já baixa a receita, faz a girafinha, já vai praticando a montagem. E aqui tem bastante coisa, hein? Tem orelhas, tem chifre, tem focinho, tem bordadinho nos olhos, no nariz, tem as manchinhas. Lá eu só não coloquei a receita desse coraçãozinho aqui. Então, é isso. Mas gente. Quem tem o caderninho, ó, já dá para aproveitar e fazer um monte de coisa. É, dá para fazer a tiarinha caderninho de flores, pequenas receitas, a Luciana tem, né, Luciana? Eu lembro que você tem. Então... E uma coisa que eu achei interessante, inclusive, nessa girafinha, é que você conseguiu fazer com que ela não precisasse de nada aqui no pescoço, né? Esta aqui ela não tem, olha lá, ó, ela não tem nada de armação aqui no pescoço, é só enchimento. E como que você consegue isso? Colocando de pouquinho em pouquinho. Aí você vai firmando o pescoço, ela não tem nenhum tipo de armação, é só com enchimento. Então isso aqui o conceito do vira-vira, que eu não falo, nem sempre eu falo, é que, primeiro, não tenha costura, segundo, que caiba na palma da mão, e terceiro, que ela seja feita de tal maneira que uma criança pode puxar aqui à vontade, que não vai conseguir arrancar nada. Então, a girafinha, se ela for parar na mão de uma criança, do jeito que ela está aqui hoje, ela é 100% segura. Não tem nada de metal, nada de plástico. Ela tem um acetato aqui, mas é redondo, não tem pontas. É isso. A Carol falou que linda. Obrigada. Ah, que legal, Luciana. A Luciana falou que já tem várias anotações lá no caderninho. Eba! Que bom. Então, acho que é isso. Acho que era um passinho para vocês já irem colocando em prática, né? E olha só, isso aí é um passinho no processo de criação de amigurumis.
Você pode até achar que não é. Muita gente acha que criar amigurumi é plim, de repente baixa o santo, que é a Nossa Senhora fazedora dos amigurumis, amém. Vai baixar em você e você vai sair com o amigurumi 100% feito. Não é assim. Você tem que aprender várias coisas antes. Você tem que não precisa dominar 100%, mas pelo menos não ser dominado, né, pela costura. Você precisa saber costura, você precisa saber a ordem das montagens, precisa saber ler receitas. E a montagem, sim, é um passinho para você começar a criar os seus amigurumis. Inclusive eu lembrei de uma pergunta que eu ia fazer. É que quando a pessoa está criando o amigurumi, tem coisas sobre a montagem que é interessante ela colocar nessa receita que ela está criando, né? Quando a gente está criando, olha, dica, quando eu estou criando amigurumi, às vezes, e eu pecava muito por isso, que eu falava assim, não, depois que eu terminar de fazer, eu já vou saber o que tem que colocar aqui. Pois o olhinho encontrava de segurança. Depois que eu terminar de fazer, eu sei onde é que eu coloquei. E depois que você termina de fazer, não lembra. Então, uma dica é assim, tudo que você vai fazendo, vai anotando. Tudo. Eu comecei a encher aqui a patinha quando eu estava na carreira número 10. Anota. Carreira 10, inicia o enchimento. Tudo. Para quem vai criar, é sempre muito bom você ir anotando tudo que você está fazendo. Isso facilita, vocês não têm ideia na hora de escrever a receita como isso facilita. Porque senão você terminou o amigurumi, montou, ok, vou escrever a receita. O que eu fiz mesmo? Bom, deixa eu ir lá. Deixa eu contar aqui quantas carreiras tem para colocar a orelha. Você podia ter simplificado a sua vida, né? Então, essa é uma diquinha. Então, anote tudo. Para quem está criando. Para quem está criando. Se você não cria, mas faz amigurumi e quer aprender a criar, então faça consciente aquilo que eu falei. Faça consciente. Eu estou fazendo aqui, você olha lá na receita, na carreira não sei das quantas, que eu não sei qual que é, acho que é 31, você vem e junta os bracinhos. Nossa, por que eu junto assim? Por que eu faço assim? Faça consciente. Que daí você, quando você está fazendo consciente, e quando eu falo consciente, é sem tutorial. Tutorial ajuda muito quando a gente está começando a fazer. E ajuda demais quem só faz. Mas para quem quer criar, o melhor mesmo é você ler a receita. Porque quando você lê a receita, o seu cérebro, ele se mexe. O Tico e o Teco fazem uma ginastiquinha lá e vão começar a entender o que está acontecendo. E isso é muito importante. Até porque, quando você está fazendo, já começa a brotar ideias do que eu poderia fazer de diferente. Eu fiz aqui as manchinhas todas de bolinha. Se você está simplesmente seguindo um tutorial, você vai aprender a fazer uma bolinha e ele fala lá, repete mais 9 vezes. Você não pensa. Mas se você está fazendo a receita, ali está uma bolinha, você faz a primeira bolinha. Daí está lá, 9 vezes. Aí quando você vai fazer a segunda, puxa vida, eu podia fazer um coraçãozinho. Eu podia fazer de outra cor. Sei lá, você começa já, o Tico dá um... Né? Isso, eu acho que faz exercitar um pouco, né, esse lado criativo, assim. A Luciana até falou, dicas importantíssimas, eu não anotava e esquecia depois, agora anoto tudo. Pois Você vê, né? E é uma coisa assim, bem boba. Eu também não anotava, tá, Luciana? Isso não é um defeito seu, não. Eu sou a rainha de esquecer tudo, a Thalita sabe disso. Né? Até quando eu estou escrevendo, tá tudo bem. 2 segundos depois eu já esqueci até o meu nome. Eu não anotava nada. E aí, gente, como é difícil. Chegava ao ponto de eu ter que fazer de novo para descobrir como é que eu tinha feito. Vê se pode um negócio desse. É ridículo, né? Você cria um negócio e tem que fazer de novo. Mas é isso mesmo. É interessante a gente ir anotando para não esquecer. E também é mais um exercício. Quando você lê a receita, o Tico e o Teco começam a trabalhar. Quando você escreve a receita, eles já começam a achar que vão dominar o mundo, sabe? É aquela história do Pink Cérebro. O que nós vamos fazer hoje? De sempre, dominar o mundo. Então é isso. Então assim, essas coisas são importantes para
e exercitando mesmo, né? E exercitando para algum dia chegar à criação, quem sabe, né? Claro que esse é um pequeno passinho aí no caminho. Eu ainda quero ver todas essas meninas que estão aqui criando, né? Vamos formar um clube das criadoras, pensa? Ia ser muito legal. Aí sim nós vamos dominar o mundo. Bom, você tem mais alguma coisa para falar? O que eu tenho para falar é que todas vocês foram muito bem-vindas, adorei encontrar todas aqui e nós vamos continuar com as nossas lives agora, por um bom tempo, espero que pelo menos por esse ano, né, inteiro, e sempre trazendo alguma coisa que ajude no caminho, né, da criação de amigurumis. Eu já estou arriscando algumas criações, amo suas dicas. Ah, que legal, Luciana. É assim, o negócio é não ter medo. Principalmente não ter medo de errar, né? Errar faz parte. E como eu digo de vez em quando, no amigurumi a gente não erra, a gente aprende. Pelo menos aprende como não fazer, para não fazer a bobagem de novo. Mas é sempre assim, faz, né? Não sai como quer, começa de novo. Ainda um dia eu vou contar a história do Joca ali, que vocês vão chorar de rir ou de, sei lá. E acho que mais do que isso é tempo, né? Sim, exige tempo. Exige tempo. Você ir aprendendo cada parte do processo, né? Então... Como tudo, ninguém nasce andando, ninguém nasce falando, exige tempo. Você, assim, não acredite em fórmula milagrosa. Você vai aprender a criar amigurumi em 2 semanas. Não vai, exige tempo. Você aprendeu a andar em 2 semanas? Você aprendeu a falar em 2 semanas? Não. Então, tudo exige tempo. E criar amigurumi é treino. Também não é dom, é treino. Então é isso. É isso. Acho que é então, isso. Muito obrigada pela audiência. E eu espero vocês sábado que vem. Vai ter? Vai. Próximo Papo de Amigurumeira, sábado que vem. Quinta-feira nós vamos ter a live Vira-Vira, né? E dessa vez um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. A gente está ajustando essas lives porque eu quero trazer mais coisas. Sustância. Mais sustância para vocês. Porque só vim aqui mostrar o que eu criei, monta assim e tal, pega a receita e faz, eu tô achando meio fraquinho. Então, assim, ela ainda está em fase de ajuste. A gente está na versão 2.0 agora. Vamos ver o que vem por aí. Então, muito obrigado. Até a próxima live. Um beijo. O que a Luciana falou? Obrigada. Bom fim de semana para você também, para você também, Luciana. Beijo.